Boa noite a todos. Boa noite. E a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser abundante aqui nessa noite. Meu nome é Jordan Martins, sou natural ali da cidade de Taquari, cidade localizada ali no Vale do Taquari, cidade mãe daqueles municípios que ao redor ali de Venâncio Aires, Santa Cruz, Lajeado, Bom Retiro do Sul. Eu sou formado em Educação Física pela Unicinos, me formei em 2003 pela Unicinos. Minha especialização é futebol, trabalhei por mais de 10 anos aí no Internacional. Tive por 2 temporadas também em Chicago, nos Estados Unidos. Tive também no clube aqui do Assis e do Ronaldo, no Porto Alegre. Rodei alguns clubes do interior. E atualmente eu trabalho dentro da Assembleia Legislativa, ali na Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Desporto e Tecnologia. E quero aqui agradecer em especial o convite do Sérgio, para estar compartilhando um pouquinho do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida também. E como esse homem que testemunhou há pouco aqui, que disse que tomou aquela surra ali, mas talvez para mim faltou um pouquinho de surra também, no início da adolescência, da juventude. Mas eu também tive um encontro com um Deus maravilhoso. Eu sou casado com a Liz e Assen, tenho um filho de 1 ano e 7 meses, o Pedro, uma bênção que o Senhor nos deu. Meu pai, industriário, aposentado, vereador no 3º mandato ali na cidade de Taquari. Uma mãe aposentada, professora de História e Geografia. E eu iniciei minha carreira com futebol como professor já aqui no Internacional, mas eu quero estar compartilhando nessa noite um pouquinho do que foi a minha infância e aonde surgiram os problemas. Eu quero deixar bem claro que aquilo que eu compartilhar com os adolempianos, de forma alguma eu quero exaltar ao pecado ou estar trazendo à evidência a minha autodestruição do que foi na minha juventude. Eu quero aqui nessa noite glorificar a graça de Deus que me alcançou por Cristo Jesus. Porque um dia, como Ele teve uma oportunidade, eu também tive uma outra oportunidade quando eu achei que eu não tinha mais oportunidade de resgate. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu tive uma infância, posso te dizer para vocês, maravilhosa. Meus pais sempre nos deram todas as condições. Eu sou de uma família de 3 irmãos e meu pai sempre teve uma vida social muito ativa. Na época em que ali no Vale do Taquari tinha o Esporte Clube Pinheiros, onde era uma equipe de futebol profissional. Meu pai sempre presidiu por bastante tempo aquele clube. Quando ele não era presidente do clube, ele era diretor. Meu pai fazia parte sempre, assim como faz até hoje, parte do Rotary, do Lions, e uma vida social sempre em funcionamento. E eu me criei ali, naquele meio futebolístico, e eu não poderia deixar de ser diferente, de já estar gerando no meu coração, por estar acompanhando meu pai, um grande sonho, um grande desejo de ser um jogador de futebol. Eu não tinha mais nada em vista na minha vida, a não ser um jogador de futebol. E realmente eu me aplicava para aquilo. A minha vida era dedicada àquilo. Enquanto meus amigos, colegas gostavam de fazer outras programações, eu ficava pesquisando para mim cuidar da minha saúde, para cuidar da minha performance física, para mim um dia poder chegar num grande clube. Eu acabei sempre sendo uma referência positiva nas equipes, nas categorias que eu jogava, jogando em categorias acima da minha idade e trabalhando e treinando muito. E quando foi no ano de 1994, eu tive a minha primeira oportunidade de ingressar num grande clube. Então eu saio de Taquari e vou morar na cidade de Caxias do Sul. Agora ali eu com 16 anos de idade, em Caxias do Sul, fazendo um teste com quase 90 garotos naquelas peneiras, E naquele dia somente é aprovado 3 meninos, que fui eu, um menino de Brasília e um outro menino da Bahia. E ali então eu saio pela primeira vez de casa e começo então a deslumbrar o mundo, a conhecer novos horizontes, me relacionar com novos tipos de pessoas, agora já longe do seio da família, criando asas.
E eu que nunca tinha posto um gole de álcool na minha boca, nunca tinha fumado um cigarro de maconha, nem um cigarro comum, nem usado nenhuma vez outro tipo de droga entorpecente, estava ali dedicado àquilo ali e comecei realmente a me aplicar naquilo ali. Mas junto com isso começaram a surgir também as dificuldades. Adaptação, longe de casa, longe da família, vendo coisas diferentes, coisas que eu não estava acostumado a ver. E eu começou a nascer, brotar no meu coração uma dúvida de que se realmente eu queria ser um jogador de futebol. E muitos questionamentos, eu já não treinava como eu treinava antes, já não gostava mais de concentrar e ficar pensando no jogo como eu pensava anteriormente. E quando foi um período, era uma quarta-feira à noite, já passado algum tempo ali em Caxias do Sul, eu simplesmente entrei numa depressão profunda e disse para o meu colega de quarto, para o Leonardo, que era de Brasília: olha, Leonardo, quer saber de uma coisa, cara? Eu estou indo para minha casa. Ele: cara, tu tá maluco, tu não pode fazer isso, tu te dedicou a vida inteira para chegar até aqui, te aplicou para chegar até aqui, agora está aqui a tua oportunidade e tu simplesmente está desistindo. Eu disse: cara, eu estou desistindo, eu estou indo para casa. E eu tinha uma mala que ela ia, cada vez que tu abrindo o fecho, ela ia aumentando o tamanho dela. E eu enchi ali com absolutamente todas as minhas coisas que eu tinha naquele alojamento, botei na mala, fui para a rodoviária de Caxias do Sul, peguei um ônibus para Montenegro e liguei para casa dos meus pais: veio me buscar em Montenegro porque eu já estou vindo embora. E ali meus pais sentaram comigo, conversaram, tentando fazer minha cabeça para que eu mudasse de ideia, e me levaram até para psicóloga e tal, mas eu realmente estava decidido que eu não queria mais aquilo ali, e eu queria conhecer o mundo, conhecer novas coisas, e realmente aquele sonho estava desabrochando no meu coração. Passado uma semana, realmente, meu pai consegue fazer a minha cabeça
quer saber, cara? Agora, como meus amigos faziam, eu vou começar a quebrar. Eu vou quebrar. E comecei realmente a quebrar. E quando eu retornei então ali para a cidade de Taquari, eu não havia completado 18 anos, eu saí junto com um amigo e comprei a minha primeira peteca de cocaína. Minha primeira bucha de cocaína. Porque eu não tinha mais objetivo, estava sem o sonho. Eu vou ser um trabalhador comum mesmo, a vida está perdendo sentido para mim. E quando a gente não tem um sonho, e eu sei que hoje, na minha experiência, na pouca experiência que eu tenho, eu sei que mesmo que talvez eu tivesse alcançado o sonho de ser jogador de futebol, não supriria o lugar de Deus no meu interior. Que o que mais interessa, nós temos um sonho, mas também temos o Senhor no controle da nossa vida. O que eu ainda não tinha. Mas eu perdi o sonho e comprei minha primeira bucha de cocaína. Minhas primeiras 2 buchas de cocaína, e fomos até a casa desse amigo meu que eu sabia que estava usando. E isso era um dia durante a semana à tarde, e eu ali experimentei, fiquei muito louco. A droga, ela te traz uma alegria momentânea e enganadora, né? E realmente foi uma experiência muito negativa que acabou se tornando uma rotina na minha vida. E passado algum tempo, então, fazendo festa com os meninos, com os garotos, eu ali, então, a cocaína, a bebida, acabou se tornando, então, uma rotina de final de semana. Todo final de semana, ou era festa na casa de um, era festa numa balada, era álcool, cocaína. Álcool e cocaína, rotina de final de semana. Eu faço vestibular na Unisc, Santa Cruz do Sul, passo no vestibular, de 70 candidatos eu fico em 9º colocado e começo ali, então, o vestibular. Ali começo a conhecer colegas meus dentro da educação física, também usuário de cocaína. E ali então já não era mais uma prática de final de semana. Era uma prática de durante a semana e final de semana. Vinha colegas de Cachoeira, vinha colegas de Lajeado, colegas de Santa Cruz, e aí se juntava com a garotada, e então aquilo ali era uma coisa que era uma relação fácil com a droga. Eu estava trabalhando nesse período no Esporte Clube Pinheiros, recebo uma proposta para vir para o Internacional, para trabalhar com a preparação de goleiros do infantil do Inter, peço transferência para Unicinos, venho morar com a minha tia na Santa Cecília, aqui em Porto Alegre, isso em 1997. Aquilo que era um dia no meio de semana e uma vez no final de semana, vindo para Porto Alegre, conhecendo então o seio da droga, né? Eu conheci todos os morros, vilas e traficantes que vocês possam imaginar dentro de Porto Alegre. Morro Santana, Pedreira, Vila Jardim, aqui atrás de Guatemi, Avenida Farrapos, aonde tinha eu estava. Então eu venho para Porto Alegre, começo a morar com a minha tia, e a minha rotina era o seguinte, nosso treino era só à tarde, era garotos de 15 anos, era Internacional à tarde, Unicinos à noite, Morro Santa Teresa de madrugada. Eu nunca chegava antes das 6 horas da manhã em casa, rebentado, chorando, deprimido, triste, pensando tudo que é besteira na vida. Tudo. E aquilo ali se torna uma rotina. E eu, por enquanto, ainda com juventude, ainda aguentando aquilo. Daqui a pouco, como se não bastasse, começo a me juntar com mais amigos. Então era Internacional, era Unicinos, saía com garotas, com prostitutas, cocaína, sexo e álcool. E as coisas cada vez vão ficando pior. Porque a Bíblia fala que de um abismo nós vamos para outro abismo. E para um outro abismo e para um outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E assim estava indo a minha vida. De um abismo para o outro abismo. E aí acontecia então, como se não bastasse, meu pai havia me dado um carro com 2 anos de uso, imagina eu sozinho em Porto Alegre com dinheiro, né, trabalhando, eu estava me sentindo como se eu fosse uma águia dentro dessa cidade. Nada, não tinha barreira para mim, e aí então eu carregava todo mundo dentro do meu carro, subia morro, descia morro, era vila, era traficante, era isso e aquilo. Muitas vezes eu recebia atraque da polícia, com 3 carros de polícia, com arma apontada para nós dentro do carro. Não foi uma nem 2 vezes, foram muitas vezes que isso aconteceu. Tive que descer, e muitas vezes aquela droga que nós já havia comprado, o traficante estava recém saindo da boca, nós tínhamos que engolirmos a droga. Engolia, tomava paredão, chute, e tal ali na parede, não achavam nada e tal, pegava o nome, nós descia, vomitava, e depois iríamos usar a droga.
É brincadeira? Era uma prisão que muitas pessoas que não tiveram experiência não sabem do que estão falando. Quando hoje se faz a campanha contra o crack, todo mundo deveria estar enganjado na campanha contra o crack. Eu, graças a Deus, quando eu estava saindo da droga, o crack estava entrando e eu não experimentei o crack, porque eu acho que eu teria morrido. E agora então, eu usando droga, já terminado, acabado, magro, faltando trabalho no Inter, já também querendo largar o Inter, já não estava gostando, eu precisava fazer alguma coisa, pedir socorro para meus pais, mas eu estava longe, não sabia o que fazer. E comecei, e quando está entrando, então, muitos dos meus no meu coração, comecei a me quebrantar, comecei a chorar, e quando ele fez o apelo, eu logo corri para frente, me atirei de joelho no chão e disse: Senhor, salva a minha vida, tem misericórdia de mim, caia sobre mim o teu amor, arranca esse desejo da droga do meu coração. E naquela segunda-feira eu consegui então pegar carona de um carro, ir para minha casa, 10 horas da noite, jantar, tomar um banho e dormir. E eu nunca me lembro, gente, a situação era tão desesperante que toda vez que eu conseguia dormir uma noite, eu me abraçava nas minhas cobertas, aquilo era tão bom, me abraçava como se fosse recebendo um amor de alguém, por eu conseguir estar dormindo de madrugada. Eu não dormia de madrugada, para mim não existia, era noite. E aquilo era um sentimento assim de uma alegria imensa. Mas quando eu acordava no outro dia de manhã, eu só tinha uma coisa na cabeça, que eu tinha que usar droga. Era uma prisão, uma cadeia espiritual. Mas agora com aquela palavra vindo, então eu recebo aquele bálsamo de Deus, eu recebo uma paz, um interior que eu nunca havia recebido no meu coração, salvo daquela experiência anterior lá atrás. E eu começo a perseverar. Tinha culto na terça na Assembleia de Deus, eu ia. Tinha culto na quarta na Brasa, eu ia. Tinha culto na quinta-feira na Donep, eu ia. Onde tinha um culto eu estava lá. E ali o Senhor começa a fortalecer a minha vida, começa a falar comigo e começa a tratar a minha vida e o meu caráter. E milagrosamente, sem precisar de um dia de internação, sem precisar tomar um remédio da farmácia,
sem precisar fazer absolutamente nada, o Senhor foi arrancando o desejo do meu coração de usar droga, e eu comecei a vencer, e noite após noite, eu comecei então a conseguir ir para casa, isso já no ano de 2001 para 2002, eu comecei a vencer as drogas, e muitos começaram a olhar e notar a diferença em mim, e eu que namorava a Lise, que hoje era minha esposa, que foi uma das minhas únicas namoradas, ela começou a ir na igreja comigo também, o Senhor começou a tratar o coração dela. Em 2003, nós resolvemos nos casar. Nos casamos, o casamento foi uma bênção maravilhosa para mim, foi uma coluna que o Senhor colocou do meu lado, ela. E ali então, desde quando eu entrei no casamento, antes de entrar no casamento eu já estava liberto, porque eu não queria jamais me casar na situação que eu estava. Jamais, o Senhor jamais vou entrar no casamento como eu estou. E eu já entrei no casamento liberto. Comecei a ser um abençoador da vida dela. Nós fomos morar primeiramente bem próximo ao Beira-Rio, na Dona Amélia. Depois nos mudamos para Padre Cacique. E ali então o Senhor começa a trabalhar no coração dela, começa a trabalhar na minha vida. E um dia eu estou no Beira-Rio e estou saindo para o campo, já com o material, com as bolas, com tudo. Isso era 9 horas da manhã. Aí veio uma notícia para mim dizendo: olha, Jordã, tem um amigo meu, um amigo teu que quer falar contigo lá. E eu vou lá ver, é o Roger. O Roger está lá no estacionamento, já 2 noites virado, fumando pedra. E diz, ele me chama de Jordan, ele disse: Jordan, preciso falar contigo, cara. Eu disse: fala, amigo. Cara, não aguento mais, não sei o que eu vou fazer. Meus pais não entendem, acham que eu sou um sem vergonha. E eles não entendem que isso é uma doença. E eu cheirei cocaína a noite toda, e eu já disse para ele: tu não cheirou, tu fumou pedra. Ele queria me mentir, dizendo que havia só cheirado. Eu disse: não estava fumando pedra, a gente tem que ser sincero. Peguei, liguei para a Lise: faz um almoço, prepara as coisas que eu estou levando o Roger até aí. E ela fez um almoço e tal, chegamos lá, tirei, vai pro banho, cara. Vai pro banho, o Roger é de uma família bem sucedida, e a droga ela não escolhe classe econômica, ela não escolhe. Você deu a brecha e ela te pega. Ela te pega, ela aprisiona o teu coração. E todo mundo aqui, a gente sabe que todos são bem informados para saberem disso. E o Roger também, de uma classe econômica favorável, foi lá para casa, botei ele para o banho. Ele havia até brigado fisicamente com o pai dele, tinha entrado para vias de fato. E ali então eu ligo para o pastor vem de Viamão, atende o Roger, fala com ele, ministra sobre a vida dele. Mas o Roger sempre muito duro no coração. O que na verdade ele queria somente era ter um domínio sobre a droga. Mas ele não queria abandonar tudo como eu havia feito. Eu havia tomado uma decisão na minha vida de servir o Senhor, porque Deus havia sido bom para mim. Eu havia sentido a graça de Deus. Deus havia não somente me libertado, mas havia também estava trabalhando no meu caráter. Eu estava aprendendo os princípios do Senhor. E agora nós começamos a trabalhar no coração do Roger também. E o Roger, por um pouco espaço de tempo, ele foi na igreja. Deus começou a fazer algumas coisas na vida dele. Mas infelizmente, agora 9 meses atrás, ele numa clínica de internação, ele não suporta o fardo mais da droga, e ele próprio com a sua calça, ele tira a calça, pendura na janela e tira a sua própria vida. E para mim foi muito triste estar ali visualizando a família dele, o Roger no caixão, de paletó, né? Ali o inimigo das nossas almas ali, então, ceifando uma vida. Então o Senhor começa então a me capacitar, me mostrar algumas situações, começar a olhar mais para pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Mas por incrível que pareça, há uma situação também que o meu irmão, o Alain, começou a olhar para mim, para o meu estilo de vida, e começou a praticar as mesmas coisas que eu praticava. E o meu irmão começa a usar droga, o meu irmão começa a fumar maconha, o meu irmão começa a buscar droga em Lajeado. O Alain, que fazia medicina veterinária na UBRA, ele começa a se envolver fortemente com más companhias. E quando é no ano de 2003, eu vou visitar então meu irmão pela primeira vez no Presídio Central de Porto Alegre. Triste, triste, muito triste. Transfere o meu irmão para o presídio modulado de Charqueadas. Ali junto com uma irmã,
da Igreja Batista Filadélfia, eu não me recordo o nome dela, Humberto, que tem o Ministério Presídios. Neila. A irmã Neila. Junto com a irmã Neila então me abraça e diz: eu estou contigo, nós vamos fazer esse trabalho. E o Senhor começa a me usar fortemente dentro dos presídios, eu ainda trabalhando no Inter. Sempre no tempo oportuno eu largava minhas coisas, e quarta e sábado eram nossas visitas no presídio. E ali naquelas galerias ali, nós visitávamos então pessoas tremendamente oprimidas, pessoas viciadas, criminosos, mas que a Bíblia diz que a graça de Deus foi manifesta a todo homem, que a ele dá a oportunidade de transformação. E nós começamos ali a ver testemunhos incríveis, ministrar o Evangelho, as boas novas, a esperança dentro daquele presídio. E o Senhor começa ali a restaurar vidas. E o meu irmão que está ali dentro do presídio começa também a se quebrantar. A minha mãe e meu pai que iam ali visitar, e eu com aquela dor no coração, ministrando o Evangelho para o meu pai, para minha mãe passando por humilhação de revista dentro daquele presídio. Nós que éramos de família tradicional da cidade de Taquari, agora ali junto com aquela marginália toda, mas levando esperança de salvação, levando esperança de uma nova vida, levando esperança de libertação. Agora ali meu irmão começa a receber o Evangelho, aqueles colegas de galeria ali começam a receber o Evangelho, a gente começa a ver, gente, testemunhos tremendos, edificantes de libertação dentro dos presídios. E ali meu irmão começa a ser liberto também. E ali é uma oportunidade que a minha família, que também não conhecia o Senhor, migraram para a igreja. E dentro da minha casa começaram a fazer também célula, para aprender dos princípios de Deus. E começaram a ser ministrados. E o caráter dentro da casa dos meus pais também começou a ser transformado. E o meu irmão, depois de 90 dias preso, vai a júri popular e é totalmente absolvido. Totalmente absolvido. E ele é absolvido, vai para a igreja também. Minha irmã vê tudo aquilo ali, vai para a igreja. O Senhor abre uma porta, eu vou para os Estados Unidos, vou para Chicago, minha primeira temporada em Chicago, 2005. E agora Deus começa a fazer uma transformação no caráter da minha família, no caráter da minha casa. E muitas vezes os pais são inocentes porque acham que simplesmente por dar amor, por dar carinho, mas a vigilância com relação àquilo que tu está fazendo, aos sonhos do filho, a visão, o objetivo, tu instruir, muitas vezes é fundamental. Tu não sabe, minha mãe não tinha noção de droga, não tinha noção, meu pai também não. Hoje minha mãe é perita em maconha, é perita. Se perguntar para ela, ela diz: essa aqui é da branca, da preta, da rosa, da marrom. Ela ficou perita. Fizemos ela sofrer muito, mas graças a Deus pela misericórdia de Deus. Por isso que eu disse lá no início, que eu não estava aqui para exaltar o pecado, mas para exaltar a graça de Deus que se manifestou para a nossa casa. Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. E a Bíblia diz que o pecado ele engana e destrói. Nós andarmos na carne por um tempo, parece divertido. Parece divertido, mas um dia a conta ela chega. Um dia a conta chega. Beber parece divertido. Algumas vezes parece divertido. Sair, fazer festa, se prostituir, sexo ilícito, naquele momento parece divertido. Mas a Bíblia fala que um dia a conta vai chegar. Assim como no filho pródigo. O filho pródigo pediu as coisas para ele: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E ele foi deslumbrar o mundo. E um dia ele terminou comendo com os porcos. E ele disse: poxa, estou eu comendo com os porcos. E até os trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Comem melhor do que eu. E ele chegou um dia e disse: pai, faça-me como um dos teus. Eu um dia tive que fazer também a escolha. E saí do dá-me para o faça-me. E cheguei diante de Deus e disse: ó Senhor, faça-me conforme a tua vontade. Assim como o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E o Senhor começou a fazer a vontade dele em mim. No meu caráter, no meu interior, renovando a minha mente, ministrando amor sobre a minha vida, misericórdia. E agora então o Senhor Jesus começa a me usar. A história do Roger foi uma história triste.
Mas aí então vem a história do Valmir. Primeira alma que eu ganhei para Jesus, efetivamente, no mundo das drogas. Um cara que estava completamente perdido, um cara com 3 filhos, que roubava, e que um dia ele disse: Deus, se tu existe mesmo, tu me salva, ou eu vou tirar a minha vida. E eu cheguei naquela semana para ele, com ele ministrei. Hoje o Valmir é um ministro do Senhor, um homem abençoado. Também depois tive a experiência com um baiano, um homem também de 2 filhos, em que o oficial de justiça acabou tirando ele de casa, a esposa pediu o divórcio, ele não saía, o oficial tirou ele de casa, ele desempregado, dependente químico, alcoólatra, também hoje um ministro de Deus. Começa então a dar os frutos para o reino do Senhor. E isso foi o que começou a se tornar mais gratificante na minha vida. Mais gratificante na minha vida. Futuramente então eu comecei a conheci o Sérgio, conheci o Humberto. Podemos também compartilhar o Evangelho do Reino, né? E agora depois então, em 2007, o Senhor nos leva de volta ali para Taquari. E ali nós construímos a nossa casa. Ali o Senhor nos deu um filho abençoado, Pedro, um menino lindo, o qual o Senhor havia ministrado no meu coração, da minha esposa, que nos daria um presente de Deus, uma bênção. Hoje nós colocamos as nossas finanças completamente em dia. Hoje nós temos uma vida, irmãos, é sem hipocrisia que eu vou falar com vocês. O meu casamento é um casamento maravilhoso. O meu casamento, que um dia começou conturbado, o Senhor transformou o caráter da minha esposa. O Senhor transformou o coração dela. O meu casamento há alegria, há abundância. O que eu quero deixar para vocês nessa noite com o meu testemunho, que independente da área que vocês estejam passando dificuldade, nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que a Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O Roger não tomou a mesma decisão que eu tomei, que o Valmir tomou, que o baiano tomou, e que outros tomaram. E infelizmente a vida dele foi ceifada. Mas a oportunidade, ela chega para todos. Jesus conta uma história na parábola do semeador, que ele saiu a semear, e parte da semente caiu em terra seca, outra parte entre os espinhos, outra parte em solo rochoso, e outra parte caiu em boa terra, e frutificou, 1 por 100, 100 por 1000. E assim deve ser a nossa vida. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Se você quer Ele ou não quer Ele. Eu não falo de religião, eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse homem que testemunhou anteriormente, ele disse: Deus não desistiu de você. Eu digo para você, Deus existe. Deus existe. Isso impactou minha vida. Deus existe. Eu exponho, existe Deus. Existe Deus, que não age pela razão humana, nem pelo entendimento, pela ciência, mas pela fé nele, pelo conhecimento, porque Ele é soberano, supremo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele pertence a glória. Ele sustenta o universo na palma da mão dele. Ele entregou o que havia de melhor no seu reino, que é o Filho dele, Jesus Cristo, para nos salvar e nos resgatar. Queria pedir que você colocasse a mão no teu coração, curvasse a tua fronte. Talvez a tua vida possa estar como aconteceu comigo lá no anterior. Você está com o teu sonho enterrado. Talvez aquela motivação do teu casamento, aquele primeiro amor, ou talvez aquela esperança de encontrar a pessoa certa para você, ou você ainda luta com muitos sentimentos que têm importunado o teu coração, e que tu sabe que não são sentimentos e pensamentos de paz, porque há uma promessa na Bíblia que diz, que o Senhor diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. E talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui. Com certeza o Senhor te trouxe aqui nessa noite para derramar sobre ti esperança. Esperança na área da tua vida
que tu tanto anseia que aconteça, e que tem te importunado, que muitas vezes tu tem perdido a fé, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para renovar a tua esperança, para renovar a tua esperança. Eu quero dizer para ti que Deus existe. Se tu esquecer de tudo que eu te falei nessa noite, saia daqui com uma convicção muito maior: Deus existe. Jordão, mas o que importa? Ele se importa com você. Ele se importa conosco. Ele entregou o seu Filho. A Bíblia diz que antes de nós o amarmos, Ele já havia nos amado por Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com o Senhor através de Jesus. Eu quero estar nessa noite orando pela tua vida. Senhor, nós colocamos essas vidas, Pai, na tua presença, Deus. Ó Pai, eu peço que tu venha reinar sobre cada coração aqui nesta noite, Pai. Corações feridos, Deus. Corações, Senhor, que necessitam, Pai, que a tua mão seja estendida, Paizinho. Assim como tu fizeste ali com Ezequiel, Deus, quando ele contemplava aquele vale de ossos secos, e tu perguntaste a Ezequiel o que vês, e ele disse: Senhor, eu vejo, Senhor, um montante de ossos secos. E tu perguntaste, Senhor, a Ezequiel: Ezequiel, pode eles tornar a viver? E Ezequiel responde a ti: Senhor, tu o sabes, ó Deus. Então o Senhor dá uma ordem a Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Profetiza. E Ezequiel então começa a levantar um clamor sobre aqueles ossos secos. E ali naquele vale de ossos secos começam a acontecer milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Aquilo que a razão humana não entende, mas o Senhor fez para que realmente o nome dele fosse glorificado. E o milagre começa a acontecer. Aleluias! Querido, assim estava a minha vida, sem esperança, como esse vale de ossos secos. E o Senhor me deu plenitude na minha casa, na minha família. Hoje meus pais andam no Senhor, meu irmão anda no Senhor, minha irmã anda no Senhor, todos eles casados e com um filho. Oh, para a glória e honra do nome de Deus. Eu quero dizer que tu está aqui nesta noite e ainda algumas coisas não aconteceram. Há uma promessa para a tua vida, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia do Senhor. Aleluia. E Deus completará a obra na tua vida. O Senhor não te deixará órfão. E essa palavra é uma palavra rema, revelada para a tua vida. Revelada para a tua vida. Vai acontecer. Não perca a visão que o Senhor colocou no teu coração. Não perca a esperança. Vai acontecer. O Senhor trabalha pela causa daqueles que o temem. Aleluia. Oh Deus, oh Espírito Santo, aleluias. Aleluias. Oh Pai. Amém, Senhor. Quero fazer um novo apelo. Há um verso na Bíblia que diz lá em Romanos 10, 9 e 10: se com tua boca tu confessares ao Senhor Jesus como teu Senhor, e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Você que talvez, independente da religião, ainda não aceitou Jesus no teu coração como teu único Senhor e Salvador da tua vida, quero fazer uma oração contigo. Quero orar com a tua vida. Se você quer receber esse Jesus. Quem nunca fez a oração de aceitar Jesus, pode levantar a mão. Alguém não fez a oração para receber Jesus como Senhor da sua vida? Vamos fazer com todos então. Bem, vamos nos colocar de pé.
Aleluia. Queria que você colocasse a sua mão no coração mais uma vez e orasse comigo então. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o teu sacrifício por mim. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa um dia estar em comunhão eterna contigo. Obrigado, Senhor. Amém. Sabe, gente, mais um minutinho só de vocês. Lucas foi um menino que eu trabalhei bastante tempo com o irmão dele. O irmão dele foi meu goleiro no Inter. E eu, depois de liberto, tive a oportunidade de ter uma comunhão com a família dele. O Lucas também foi atleta ali do Inter, hoje é aluno do IPA, da Educação Física. E tive uma comunhão bacana com a família dele, principalmente com o pai dele. O pai dele era um cara que tinha problema de álcool. O pai dele tinha problema de adultério, o pai dele tinha rede de supermercado e realmente trouxe muito problema para a casa dele. E os filhos já com muita mágoa do pai, e o João ali que sofria com problemas cardíacos, já naquele período completamente endividado, morando na casa da amante em Guaíba. E eu ali já estava vendo ali, já estava então discipulando eles e andando junto com eles, levando para a igreja. E eles com aquele peso no coração. E o Senhor então começa a trabalhar primeiro na vida do Lucas e na vida do Mateus. É tremendo o que eu vou contar para vocês. E eles começam a orar pelo pai dele, orar pelo pai. E um dia convida o João para a igreja. E o João, ele foi umas 2 vezes na igreja. Toda vez que ele ia, ele dormia na igreja. Ele simplesmente sentava e roncava no fundo da igreja. E era uma luta espiritual muito grande, e ele já distante da família. E um dia então ele vai na igreja e volta para a casa da amante em Guaíba. E quando de madrugada toca o telefone na casa, o Mateus, que é irmão do Lucas, atende o telefone, é a amante do João, dizendo: olha, vem buscar o teu pai, porque teu pai está infartando. O João então vem para o hospital da PUC, infartado, fica ali internado por 3 dias. E naquele dia o Senhor deu uma experiência tremenda para o João. O João ali, ele andava, ele saiu do corpo, um homem que nunca tinha botado o pé numa igreja, não sabia nada de evangelho, ele pessoalmente me contou. Infelizmente, na época eu queria que ele testemunhasse para a igreja, não deu tempo para contar. Mas ele andava no meio de um mato escuro, lugar de opressão, lugar de um peso espiritual muito grande. Ele tinha um sofrimento muito grande no lugar que ele andava. Ele estava se perdendo. A alma dele estava partindo sem salvação. Sem salvação, porque somente Jesus nos dá a vida eterna. Sem Jesus não existe vida eterna. E ali o João está caminhando para aquele campo escuro. E o Mateus então está na igreja, uma quarta-feira, orando, intercedendo. E no momento que o Mateus está no culto, o João volta a si, então na UTI ali da PUC. Final de semana, o João recebe alta, volta para casa. E volta para casa da mãe do Lucas. E o Lucas me corrige se eu estiver errado na ordem, alguma coisa. E volta para casa, pede perdão para a mãe. Rejeita então sentiu o temor de Deus, rejeita então aquela relação com a amante dele, pede perdão para o irmão dele que havia quebrado relacionamentos já de anos, pede perdão para os filhos. E passado então, acho que quanto tempo para o segundo infarto, Lucas? Primeiro ele teve 3 infartos. Ele teve um que ele se viu de cima assim no hospital, os aparelhagens, tudo dele. E aí ele voltou normal, só que ele não largou bebida, cigarro, nada. Aí teve outro infarto também na casa da amante. Esse primeiro, meu irmão teve que ir lá pegar ele. Ele foi lá. Esse que ele andou no campo? O primeiro foi aquele subiu de cima. E depois o segundo, esse sim. O segundo ele disse que ele se viu num campo, andando num campo, assim, bonito. E o terceiro, ele teve outro ataque também, teve 3 ataques antes de vir a falecer.
Esse terceiro, assim, disse que ele se viu que foi o pior. Que aí eu lembro que no meu aniversário lá ele estava bebendo, fumando e não estava nem aí, sabe? Era meu aniversário, tudo não estava nem aí. A gente estava num sítio, bebia, fumava. E aí esse terceiro foi o pior, que ele se viu num lugar assim que os galhos, as árvores batiam nele, ele andava assim, num lugar meio escuro, não via nada. E nesse daí, depois desse daí que ele ficou internado um tempo, emagreceu, ficou lá, botaram um monte de tubo nele, tudo. E aí depois desse que ele realmente se ajeitou, se regenerou. Foi por causa da nossa oração que a gente estava lá na brasa, meu irmão falou até. A gente estava lá na brasa e aí ele estava lá no hospital, e no momento que a gente estava orando foi o momento que ele acordou. Ele estava em coma, parece, não me engano, né? E aí nesse momento ele acordou e depois daí ele parece que era outra pessoa, assim, parece que tinha nascido de novo. Aí ele ficou 40 dias certinho e aí depois ele veio a falecer. Aí teve o sonho da pedra, né? E aí na manhã anterior dele falecer, ele sonhou que ele estava sentado numa pedra num lugar tão bonito e vinha eu e meu irmão de longe para conversar com ele. Ele falou pra minha mãe isso, não falou nem pra gente. Na manhã anterior dele falecer, aliás, a última manhã que ele se acordou, né? Ele sonhou isso. Aí ele falou pra minha mãe e depois na madrugada, depois desse dia, no nosso dia, ele veio falecer. Então o que importa, querido, é que pelas nossas orações, pelas nossas intercessões, o João veio a partir salvo com o Senhor. Porque o Senhor mostrou para ele as duas realidades. A vida em pecado dele, e quando ele volta, conserta a vida dele com a esposa, com a família, né? E quando foi do terceiro infarto, como o Lucas falou, então, ele foi fulminante, né? E ele me contou isso pessoalmente. Eu até queria, na época, que ele testemunhasse isso na célula, ou numa reunião da Donep, alguma coisa, mas infelizmente não deu tempo. Mas para a honra e glória do Senhor, foi mais uma alma que a gente, pelas nossas orações e por coragem de falar do amor de Jesus Cristo, a gente consegue então, mais uma vez, saquear a obra do mal para nós enchermos o céu. Amém? Amém. Obrigado a todos.